Da Xuxa, mas a gente também já tinha feito polêmicas da Carolina Dickmann, que é uma atriz maravilhosa e que vira e mexe, está envolvida com polêmicas. Vamos ver? Olha lá. Mais do que natural que as pessoas tenham curiosidade sobre a nossa vida. Vilã ou mocinha, Carolina Dickmann brilha na televisão há mais de 20 anos. Na vida real, ela é uma mulher sedutora, mãe de 2 filhos e uma atriz de sucesso nas telas e também nos palcos. Vamos começar. A filha de Dona Maíra e do senhor Roberto Dickmann nasceu no Rio de Janeiro no dia 16 de setembro de 76. A única menina de 4 filhos teve seu talento descoberto por acaso, quando a futura estrela de TV nem sonhava com a profissão. A garota estava em Búzios jogando bola com os irmãos, quando foi abordada por um olheiro. Loira, de olhos marcantes e dona de um rosto angelical, Carolina dava início à carreira como modelo. Carolina Dickmann começou a carreira muito cedo e, ao contrário de muitas atrizes que tentam a sorte, ela deu sorte no primeiro papel. Ela, além de ter feito uma minissérie chamada Sex Appeal, ela estourou para o Brasil inteiro com Açucena. Quem não lembra dela? Uma mocinha sonhadora de Tropicaliente. Essa novela revelou não só ela, como revelou também o Márcio Garcia. Os dois viraram grandes estrelas da Globo já na época. Enquanto um partiu para ser apresentador de um programa chamado Ponto a Ponto, a Carolina virou, de fato, uma grande mocinha. Teve uma carreira longa até virar a mocinha protagonista que ela é hoje. Chegou a fazer Por Amor, chegou a fazer a vilã de Malhação. E talvez por ter feito tão bem a vilã da primeira temporada de Malhação, ganhou fama de arrogante. Muita gente acha ela antipática. Eu, como amigo dela, posso testemunhar que ela não é. É muito gente boa e eu acho importante dizer isso. Mas Carolina Dickmann ainda hoje tem essa fama que a persegue por um simples fato: ela não foge da raia. Responde a tudo que é perguntado e, se algo a desagrada, ela faz questão de dizer. É assim que todas as celebridades deviam ser, não? A vida é isso, não dá, essa coisa de você ficar seguindo também uma coisa rígida o tempo inteiro, não sei, não é muito a minha. Bastaram apenas algumas campanhas publicitárias para a menina ser chamada para o elenco da minissérie Sex Appeal, isso lá em 93. Calma, quem vai ganhar? A trama ficou conhecida por ter lançado outras estrelas como Camila Pitanga, Luana Piovani e Daniele Vinitz. Mas eu acho que seu sonho se realizou. Olha só. Como é que você... Recuar sempre. Desistir jamais. Você tá namorando esse cara? Esse cara tem nome. Em 97, a loira atuou na novela Por Amor, ao lado de grandes artistas como Regina Duarte, Antônio Fagundes, Paulo José e Suzana Vieira. Mas a consagração como atriz veio mesmo na novela Laços de Família, escrita por Manuel Carlos e exibida no ano de 2000. A Camila de Laços de Família foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas na carreira da Carolina Dickmann. Até então, antes dessa novela do Manuel Carlos, que foi um grande sucesso de público e crítica, a Carolina ela era, digamos assim, uma jovem e bela atriz, mas ainda não tinha mostrado o poder dela diante de um grande drama, não tinha mostrado o poder dela na dramaturgia. Bom, a história da novela a gente já conhecia, já tinha visto com outros personagens, era um triângulo amoroso. A diferença é que esse triângulo era formado por uma mãe, uma filha e o Edu, que é um jovem galã, o jovem galã interpretado pelo Reinaldo Gianecchini.
Quando o público imaginava que ia ter que escolher com quem o Edu ia ficar, se era com a mãe, se era com a filha, veio a surpresa, veio o grande golpe, o grande drama escrito pelo Manuel Carlos. A Camila ficou doente, ela foi vítima de leucemia, então, além dela lutar pelo amor da vida dela, ela tinha que lutar pela vida. Essa trama, esse drama barra pesada mobilizou todo o país. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos personagens mais fortes da carreira da Carolina Dickmann. E quem imaginou que, de repente, aquela menina bonitinha, que era só uma jovem atriz, não ia dar conta do recado, se enganou. Ela mandou bem, muito bem. A cena em que a Carolina raspa o cabelo de verdade por conta da doença da personagem é uma das mais fortes da história da televisão, uma das mais fortes da carreira da Carolina e entrou, sem dúvida nenhuma, para a história da televisão brasileira. A Carolina mandou muito bem, arrebentou, e se alguém tinha alguma dúvida de que ela era uma grande atriz, a partir desse momento, dessa trama, desse enredo, não existia mais dúvida. O enredo da novela ainda guardava mais surpresas. Quando Camila descobre que tem leucemia, encara um grande obstáculo por não ter doador compatível. Na tentativa de salvar a filha, Helena resolve engravidar, acreditando que o seu futuro bebê seja um possível doador. O caso fictício da personagem de Carolina Dickmann não só comoveu o país, como também informou o público. Naquele ano, o número de doadores de medula óssea dobrou em apenas 3 meses. A atriz conseguiu fazer uma cena que emocionou o país inteiro. Lembra daquela cena em que ela aparece cortando o cabelo e ela chorando muito, chorando muito? Isso causou uma comoção nacional e provocou um aumento de pessoas que quiseram fazer a doação da medula para portadores de leucemia. Entre tantas novelas, roteiros e personagens, a atriz conseguia achar um tempinho na sua agenda para o então namorado Marcos Frota. Eles começaram a namorar em 96, quando a loira tinha apenas 18 anos e ele 41. Apesar da diferença de idade, os dois se deram tão bem que subiram no altar, ou melhor, foram para o circo no ano seguinte. Isso porque eles se casaram, sim, em um picadeiro. O ator sempre adorou o mundo circense e, inclusive, é dono de um circo. Em 99, ela ficou grávida de Davi, o único herdeiro do casal. A Carolina Dickmann foi casada durante alguns anos com o ator Marcos Frota. Apesar da diferença de idade, ele é alguns anos mais velho que ela, apesar dele já ter vindo de um outro relacionamento, já ter filhos, eles formavam um casal muito bonito, um dos mais bonitos da TV brasileira. Inclusive, eles eram tidos como um bom exemplo. Sabe aquele casal típico de comercial de margarina? Eles estavam sempre juntos, sempre felizes, tinham um filho, estavam sempre trocando declaração de amor. Mas essa relação acabou. A gente até hoje não sabe se foi uma decisão da Carolina, se foi uma decisão do Marcos, mas a gente lembra que na época o Marcos aparecia abatido em foto, aparecia abatido em entrevista.
então, muita gente chegou à conclusão de que a Carolina tinha colocado um ponto final na relação. Não porque não gostava mais do Marcos Frota, porque eles tinham brigado, mas porque simplesmente acabou. Tem casamento que acontece assim, né? Às vezes a relação é desgastada pelo tempo ou pela convivência. O relacionamento chegou ao fim em 2003, mas a verdade é que os dois continuam amigos até hoje. No mesmo ano, a atriz deu continuidade a seus trabalhos na televisão com a personagem Edviges, de Mulheres Apaixonadas, mais uma novela escrita por Manuel Carlos. Que isso, hein, Cláudio? Não vai me dizer que ela vai com você pra São Paulo? Oi, você não vai me dar um beijo? Ela vai ou não vai com você pra São Paulo, sim ou não? Cláudio, eu não quero arrumar problemas pra você. A Gracinha vai comigo pra São Paulo, sim. Ela vai me fazer companhia porque você não quis ir comigo, e é só isso. Companhia? Companhia onde? Na cama? Você não vai me virar as costas, Isabel. Nem agora, nem nunca. Nós entramos juntas nessa história. E assim nós vamos continuar, até o fim. Se você tivesse um pinguinho de decência, só um pinguinho, talvez eu até te devesse alguma consideração. Em 2004, a atriz volta a ser um dos destaques no Horário Nobre com a personagem Isabel Tedesco. Você tem que mais é me agradecer, garota. E mais uma vez, a atriz foi muito citada pelo seu trabalho. Isabel, Nada do que você fez por mim até hoje vale o sofrimento que eu tô passando, eu te tá? dei amor, eu te dei carinho, eu te dei proteção. Me arrancou dos braços da minha mãe! Me arrancou dos braços dela quando eu nem tinha desmamado ainda! Mais tarde, a atriz também deu o que falar, mas por polêmicas. Carol Dickmann processou o então programa Pânico na TV e recebeu R$35 mil de indenização. No processo, a atriz alegou que teve sua vida privada e tranquilidade violadas ao ser perseguida em seus afazeres diários. Quem é você? Oi? Quem é você? Também não te conheço. É o cara da sandália da humildade, né? Segundo ela, a situação atingiu seu ápice quando eles foram ao condomínio onde ela mora com guindaste e megafone, chamando-a pelo nome. Vai embora. Ih, tá nervosa, né? É o TPM mensal. Aliás, sandálias da humildade pode ser um grande Carolina Dickmann. É verdade. Todo mundo sabe que o Pânico perseguia celebridades em algum tempo, assim, em alguma época, principalmente aquelas que têm fama de mais antipático, para distribuir as sandálias da humildade. Luana Piovani foi vítima, Daniela Cicarelli foi vítima e a Carolina também. Mas com a Carolina, eles foram um pouco mais longe. O Pânico perseguiu a Carolina a tal ponto de tentar invadir a casa dela com guindaste, o prédio que ela morava lá em São Conrado, no Rio de Janeiro. Carolina, claro, não gostou nem um pouco disso, acionou a justiça e hoje em dia, se o humorístico tenta falar o nome dela ou persegui-la, tem que pagar uma multa milionária. Ela foi uma das poucas a conseguir isso, mas também foi uma das pioneiras a recorrer à justiça contra o assédio dos humoristas. Todo mundo ama o Pânico hoje em dia, mas eles pegavam bem pesado. Antigamente reconhecem isso. Depois desse episódio, a atriz ganhou fama de antipática em rede nacional por não entrar na brincadeira. São dois lados da mesma moeda, mas enquanto os burburinhos rolavam, Carolina Dickmann continuava firme e forte na carreira artística e também na vida pessoal. E ela se casou com Tiago Workman, um amor que ela tinha lá no passado, né? No tempo de escola. Muita gente ficou desconfiada quando, depois de um casamento longo, ela apareceu com um novo amor. Mas a Carolina é uma atriz muito, muito autêntica. Quando ela tá de mau humor, ela mostra que ela tá de mau humor. Quando ela tá de bom humor, ela sai distribuindo sorriso, ela sai distribuindo beijinho. E quando o assunto é o coração, não é muito diferente. Assim que ela se apaixonou, assim que ela começou a namorar, ela assumiu esse namoro, essa relação nova, não teve medo de ser feliz e mostrou para quem quisesse ver que sim, ela tinha reconstruído a vida dela, ela estava feliz com outro homem, eles casaram, eles tiveram filho, apesar do blá 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 que cercou essa nova relação, ela nunca ficou com vergonha de assumir o que ela é. Talvez por isso ela seja um grande exemplo para todas as mulheres, não só como atriz, mas como mulher mesmo. O Thiago é executivo de TV, ele é executivo da MTV aqui no Brasil e ele, curiosamente, era amigo de infância da Carolina. Os dois estudaram juntos. Só depois eles se reencontraram e, ao se reencontrar, resolveram retomar a relação. Eles são casados há mais de 10 anos. E é um casal que explode de amor. Nas redes sociais da Carolina tem beijinhos para todos os lados.
Nos anos seguintes, emendou nas novelas Passione, em que interpretou a jornalista Diana, e em 2011 foi a vez da piriguete Teodora em Fina Estampa. Bom, Thiago Workman era um marido ciumento. E a Carolina Dickmann fazia um papel no Fina Estampa de uma piriguete. E essa piriguete fazia com que o Thiago Workman ficasse muito mais ciumento. Ele não podia ver a mulher dele conversando com alguns rapazes, que ele já ficava enciumado. Ele causou, inclusive, algumas saias justas em alguns lugares. Por exemplo, no aniversário da Cláudia Gimenez, ele fez um forrobodó. E também num show do Exalta Samba, em público. E isso causou um certo constrangimento. Em 2012, os ciúmes do marido não impediu Carol Dickmann de aceitar o convite para participar da novela Salve Jorge, de Glória Pérez. A atriz se destacou nas cenas de estupro após sua personagem ser traficada para a Turquia. Em Salve Jorge, a Carolina Dickmann ficou pouco tempo na novela. Ela fez o papel de uma moça que ficou encantada com a possibilidade de trabalhar numa pizzaria e juntar alguns dólares. Sendo que depois que ela foi lá para a Turquia, ela foi assassinada pela Lívia. Lembra dessa cena? É você. Jéssica, por favor. No ano seguinte, a atriz realizou um sonho e finalmente estreou em novelas de época, jogando todo o seu charme no horário das 6. Um dos papéis mais recentes da Carolina Dickmann foi Joia Rara. Ela fez par romântico com Domingos Montanher, mas antes sofreu muito na mão de um vilão vivido por José de Abreu. Ela apanhava e tinha várias cenas de briga, várias cenas pesadas para uma novela das 6. Carol Dickmann teve um papel significativo na trama, já que sua personagem lutou pelos direitos das mulheres do cortiço e até criou uma creche comunitária. Carol Dickmann já viveu muitos pesadelos e viveu um verdadeiro filme de terror. Em 2012, Carolina Dickmann viveu uma outra novela, mas aí na vida real. A grande polêmica na qual Carolina Dickmann se envolveu foi o vazamento de suas fotos nua. A Carolina foi vítima de um golpe que até então a gente só tinha visto atrizes de Hollywood e cantoras sendo vítima lá fora. Ela teve o computador dela invadido e fotos pessoais, muito pessoais dela, vieram a público. Carolina já foi muito requisitada pela Playboy e por várias outras revistas para fazer ensaios sensuais, ou totalmente sem roupa. Ela recusou todo tipo de cachê que lhe ofereceram. Agora, acabou vendo de graça sua nudez ser revelada para o Brasil inteiro. Ela teve fotos roubadas do seu laptop, que ela tinha mandado arrumar, por algum hacker. 30 fotos dela nua, em poses sensuais, que ela tinha dentro do laptop e eram fotos que ela tinha mandado para o marido. Hoje em dia a gente vê, é muito normal. Mas todo casal moderno faz isso na intimidade, minha gente. Quem nunca tentou apimentar a relação, mostrando uma coisinha ou outra, fazendo foto, fazendo vídeo? As meninas estão namorando, fazem umas fotos sensuais, mandam para o namorado. No caso da Carolina, isso se tornou público. Essas fotos foram cair na internet. Num primeiro momento, quem roubou essas fotos quis chantagear a Carolina.
disse que ia divulgar essas fotos em que ela aparece seminua, em posições muito sexy, mas ela não se intimidou diante dessa ameaça e ela foi muito corajosa. Ela foi na polícia, custaram, mas conseguiram achar os autores desse roubo. Foi um ótimo exemplo para o Brasil e para milhares de mulheres que são vítimas da mesma coisa. E Carolina recorreu também à justiça. Por meio de seu advogado, ela conseguiu que as fotos fossem retiradas de mecanismos de busca, conseguiu identificar os culpados pela invasão e mais, virou lei. Chamada Lei Carolina Dickmann contra esse tipo de crime virtual. Que é uma lei que pune rigorosamente o acesso de hackers à invasão de privacidade. Mas olha, custou. Talvez pensando sim que ela podia ser um exemplo para outras mulheres tomarem coragem e mostrarem que elas estão sendo vítimas nessa história e nunca vilãs. E ela sofreu um pouco com esse tipo de atitude. Hoje em dia, um homem, seja ele marido, namorado ou só um engraçadinho que pega a foto íntima de uma mulher e joga na rede, pode ser denunciado sim, é acusado, culpado, condenado e paga por isso. Eu acho que a Carolina nunca imaginou que o fato dela ter sido vítima de um golpe tão chato e de um mau caratismo tão grande fosse servir de bom exemplo, fosse virar lei e ajudar milhares de mulheres. Parabéns, Carolina! Para vencer o susto e a invasão de privacidade, Carol Dickmann contou com o apoio da família e dos amigos. E essa mesma garota do bairro de Santa Teresa, no Rio, que gostava de assistir TV aos domingos, se tornou uma mulher. As bochechas de menina ficaram para trás e as curvas tomaram conta do seu corpo. Uma das atrizes mais bonitas e talentosas da TV brasileira se consagrou na pele da Camila de Laços de Família e hoje se eterniza na televisão, cinema e teatro na pele de Carolina Dickmann. Olha aí, polêmicas hoje com Carolina Dickmann, mas uma menina talentosa e bonita, né? Bom, algumas polêmicas fazem parte da vida de todo mundo, né? Não tem jeito, sendo artista, mais ainda.